Finalmente, meu braço está completo. Ei, ei! Ai, desculpa, gente, incorporei o personagem. Oiê, eu sou a Rosângela do Ateliê Sasfor Crochê e hoje eu estou de volta com o 5º episódio do nosso projeto Crochê de Cinema, que é um projeto onde apresentamos alguns clássicos do cinema que nos inspiraram a criar peças em crochê em parceria com a Fios Pinguim. E nesse episódio o filme escolhido é Sweeney Todd. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, é um filme de terror musical dirigido por Tim Burton e lançado em 2007. O filme é baseado no livro publicado em 1846 sob o título Colar de Pérolas, que se passa na Londres do século XIX, e conta a história de Benjamin Barker, protagonizado por Johnny Depp, um homem comum que vivia feliz com esposa e filha, até que um juiz o acusa injustamente, roubando assim de uma só vez sua liberdade e sua família. Barker retorna após 15 anos, agora como barbeiro Sweeney Todd, em busca de vingança, e conta com a ajuda da Mrs. Lovett, Helena Bonham Carter, uma dona de loja de tortas nada comum, mas muito espirituosa. Johnny Depp interpreta Todd com uma atuação memorável, mistura única de desespero, raiva e loucura. Todd é um personagem profundamente perturbador e Depp consegue capturar essa essência de forma brilhante. Helena também se destaca como Mrs. Lovett. A química entre Depp e Carter é intensa e a dupla faz uma parceria sombria e apaixonante. Além das atuações, a música é outro ponto forte do filme e ajuda a contar a história de uma maneira única e emocionante. O filme também apresenta uma estética sombria e detalhada, típica do estilo Tim Burton, mas também com momentos únicos e apaixonantes, como nas cenas em que Lovett, personagem de Helena, sonha com dias ensolarados e felizes ao lado de Todd, que se mostra sempre distante e melancólico. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, não é para os fracos de coração. Misturando horror, violência e música em estilo único, é realmente um filme memorável. É exemplo da genialidade de Tim Burton e das habilidades de atuação de Johnny Depp, Helena Bonham Carter e grande elenco. Recomendo para quem gosta de filmes sombrios e distintos. Bom, quisemos pegar um filme nessa temática de terror para mostrar que ainda assim podemos nos inspirar e trazer uma peça que não necessariamente precisa ser de Halloween, horror ou coisa do gênero. Nesse contexto, apresentamos nosso kimono Sweeney. Uma peça inspirada especificamente numa das cenas dos sonhos de Lovett, que mostra uma cartela de cores voltada para a temática do terror, com pretos, brancos, cinzas e vermelhos, mas que num outro contexto pode-se gerar narrativas além do universo sombrio e enigmático do terror. Executado com pontos simples e diversas dicas, o kimono Sweeney ganhou nosso coração e sei que vai ganhar o de vocês também. Nesse projeto, utilizamos um fio 100% algodão, bem leve e fresco, que combina muito com o nosso clima tropical. O fio Bella Fashion e Bella Fashion Botanique. Trata-se de um fio super macio, com Tex 295 e que tem um rendimento surpreendente. Eu utilizei a agulha 3,5. O rótulo sugere uma bem mais fina, mas como eu queria uma peça bem macia, fluida e que fosse de meia estação, optei por uma agulha mais grossa para atingir esse objetivo. Bom, o resultado não poderia ter sido melhor. Essa peça super fofinha, com a fluidez que eu imaginava e que combina com tudo, desde saída de praia até os looks de escritório, shopping, etc. Vamos falar das etapas de execução da nossa peça? Lembrando que a receita completa está no blog da Fios Pinguim. Para esse projeto, estamos utilizando o fio Bella Fashion Botanique, o fio Bella Fashion preto, cor 100, e o fio Bella Fashion 2306 vermelho. Vamos aos nossos materiais. A gente está usando o fio Bella Fashion, que a gente já apresentou as cores. Vamos de agulha 3,5 para a gente fazer o corpo do nosso kimono. A faixa do kimono eu fiz com agulha 2,5 para os pontos ficarem um pouquinho mais fechados. Tá? O restante a gente faz com agulha 3,5. Agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Tesoura
e fita métrica. A gente vai fazer uma amostrinha do nosso ponto, que é muito simples também, tá? A gente vai iniciar pela base, pelas costas do nosso kimono. Bom, o corpo do nosso kimono, a gente vai trabalhar no fio, iniciar no fio Botanique. O que acontece? Esse kimono, o modelo dele é um mini kimono, tá? Um kimono curto, eu diria. Um kimono curto que a gente tá usando o fio Botanique e o fio preto. E além da gente estar criando essa lista no fio Botanique e no fio preto, a gente também está criando um listado de vazados e cheios, tá? Então a gente vai estar falando sobre isso durante a execução aqui da nossa amostra. Então a gente vai iniciar no fio Botanique. O tamanho do nosso kimono curto é o tamanho único, tá? Ele tem, eu vou mostrar aqui pra vocês, ele tem aproximadamente, olha só aqui as costas, 67 centímetros por 70 de altura. É um tamanho único, tá? E veste bem, ele vai vestir bem, mesmo quem vista o tamanho P, como quem vista o tamanho G. Ah, não, eu quero um modelo mais ajustado ou um modelo mais largo. Dá para alterar essas dimensões. De que forma? Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de correntinhas e a quantidade de carreiras. O único cuidado que você tem que tomar é que, para você iniciar, a quantidade de correntinhas deve ser um número par. No nosso kimono, a gente faz ele no cru, né? Que é no Botanique e no preto. Mas não tem uma ordem, tá? Exatamente. Eu quis fazer bem aleatória. Apesar dele ser sempre assim, uma carreira vazada e outra carreira fechada, agora, entre o Botanique e o preto, você vai trocando a seu critério. A gente quis uma peça assim, bem mais solta. Então, vamos lá. A gente inicia com o fio Botanique. Vamos fazer uma amostra aqui de 20 pontos. Lembrando que temos que começar com quantidade de correntinhas par, ok? Então vamos fazer com 20 correntinhas a nossa amostra. O nosso ponto fantasia é o ponto alto alongado, tá? De que forma? O ponto alto alongado, você dá só uma laçada. O primeiro ponto é na quinta correntinha a partir da agulha. 1, 2, 3, 4... na quinta correntinha. Entrou na correntinha, normal, como se fosse um ponto alto. Temos as 3 laçadas, só que você laça, tira só uma laçada, laça de novo, tira 2 e tira 2. Ok? Esse é o nosso ponto alto alongado. Então, a gente vai seguir dessa forma por todas as correntinhas, que é a nossa primeira carreira. Então, chegando aqui no final. Primeira carreira é sempre ponto alto alongado em cada correntinha, tá? Começando pela quinta correntinha a partir da agulha. E aí, sempre fazendo o número par, tá? Para o gráfico dar certinho. Agora vocês vão entender, na segunda carreira vocês vão entender o porquê. No caso aqui da nossa amostra, dá 18 pontos altos alongados, mais as correntinhas iniciais. Ok? Então, na verdade, dá um número ímpar aqui. Tá? Mas a gente precisa de um número par de correntinhas para conseguir esse resultado aqui. Agora a gente vai para segunda carreira. Ou a carreira par. Tá? Eu tô falando assim, a carreira par e a carreira ímpar, porque a carreira ímpar sempre vai ser só de pontos altos alongados. E a carreira par vai ser agora dessa maneira que eu vou explicar. Sempre 4 correntinhas para iniciar a carreira. Viramos o nosso trabalho. Sempre o primeiro ponto e o segundo
é o ponto alto alongado, sendo que o primeiro vai ser sempre as correntinhas, né? Então, ponto alto alongado, uma correntinha, pula um ponto de base. Aí a gente vai fazendo ponto alto alongado, uma correntinha, pula um ponto de base, ponto alto alongado. Chegamos aqui no final da carreira, ó, pulamos aqui o ponto de base, a gente faz os dois pontos alongados juntos aqui, tá? Dentro da quarta correntinha lá do início da carreira, você faz o último ponto alongado. Então, olha só, você tem as carreiras ímpares todas de pontos altos alongados e as carreiras pares de ponto alto alongado com um espaçamento de uma correntinha entre eles. Uma correntinha, pula um ponto, uma correntinha, pula um ponto, inicia com os dois pontos juntos e termina com os dois pontos juntos, ok? Essa é a única regra que a gente tem. E você vai trocando as cores de acordo com o seu desejo. No nosso caso, a gente quis trabalhar no corpo de uma forma aleatória, tá? Então, tem momentos que eu uso duas assim, depois eu venho com as duas no preto, depois eu uso 3 e 5, tá? Então, de uma forma aleatória. Aí você faz da maneira que você achar melhor. O que a gente sempre manteve foi uma carreira fechada e uma vazada, uma fechada e uma vazada. E aí as cores a gente vai alternando. Uma dica importante, a hora que for fazer a troca de cores, não precisa fazer o corte do fio, tá? E isso eu vou mostrar, que é uma dica bem legal. Então, olha só, vou fazer a troca do fio pro fio preto. Passei o fio pela própria peça, olha só. Fiz um arremate e deixo esse fio aqui, não vou fazer o corte. Vou iniciar com o fio preto. Posso iniciar desse lado ou posso dar continuidade aqui, tá? Nesse caso eu vou dar uma continuidade aqui. E aqui não tem jeito, né? A gente dá continuidade e depois a gente faz o arremate dessa pontinha aqui. Deixa esse fio pendurado aqui, o branco. Inicia com as 4 correntinhas, tá? Eu gosto de ir conduzindo já esse fio por dentro das 4 correntinhas. Eu gosto de trazer esse fio aqui pra cima, porque assim eu arremato branco com branco, preto na área preta. Senão ele fica aqui embaixo, ele vai ficar por dentro do branco, tá? Isso é uma dica, é um detalhe, mas faz diferença depois no final. Primeiro ponto, laçou, introduziu, tirou só uma laçada, depois tirou 2 e 2, ok? Nosso ponto alto alongado. Aqui não faço correntinha nenhuma, que eu vou fazer a nossa carreira ímpar. É muito simples, você só precisa prestar atenção se você não tá pulando nenhum ponto, que você sempre tem que ter um ponto alto sobre o ponto alto, né, ponto alto alongado sobre o ponto alto alongado e esse ponto aqui na correntinha. Que às vezes acontece de você pular, aí você vai ver que a hora que você for fazer a carreira par, ela não vai casar, tá? Vai faltar espacinho ali pra você colocar a sua correntinha e o seu ponto alto alongado. Então, é bom prestar atenção. E aí, finaliza sempre com o ponto alto alongado sobre o ponto alto alongado e o ponto na última correntinha lá, na quarta correntinha do início da carreira anterior. Então, vamos fazer mais uma aqui para depois a gente voltar pro fio branco.
Então agora, vamos trocar de novo a cor aqui, pra gente já dar essa diquinha da troca de cor. De novo, não vamos cortar, tá? O que acontece? Ou você passa o trabalho aqui por dentro, ou você passa o novelo, tá? Que tem hora que o trabalho vai estar grandão, que é mais fácil você passar o novelo aqui e fazer essa finalização. E deixa ele aqui. Agora vamos voltar pro branco. Ah, eu quero voltar na cor branca. O que a gente faz? Pega o fio branco que você deixou lá pendurado e conduz ele aqui na lateral, introduz lá no primeiro ponto que você quer iniciar, tá? E inicia com ele de novo. Importante aqui, ó, esse fio, isso é importante, tá? Esse fio tem que estar sempre nessa posição aqui pra fora, ó. Pra quando você for começar ele de novo, ele poder sair dessa forma aqui, por cima, ó. Ok? Então aqui, ó, você vem com o fio branco e sai fazendo as suas 4 correntinhas. Volta lá pra carreira ímpar. De novo, chegamos no final, os 2 pontos juntos aqui. 2 pontos altos alongados, normal, carreira ímpar. Olha lá. Ok? E aí a gente vai ficar com o fio aqui. Esse fio aqui de troca de cor. Pode ser que você queira fazer, na nossa peça foi assim, teve momentos que eu quis fazer 5 cores aqui, né? Sei lá, 5 carreiras no preto. Depois você vai continuar com o fio branco, fica 5 cores ali, sem problema, tá? Porque depois o que acontece? A gente vai trabalhar ou a costura, se essa aqui for a parte das costas, a gente vai ter aqui a costura das partes da frente. Ou se for já a parte da frente, aqui a gente vai ter a costura da pala. Tá? Costura não, na verdade a gente vai trabalhar a pala aqui com ponto baixo. Então a hora que a gente estiver trabalhando aqui com ponto baixo, para fazer a costura, a gente vai trabalhar com ponto baixo aqui. A hora que a gente trabalhar com ponto baixo aqui nessa lateral, a gente já vai pegar esses pontos e esse fio vai ficar por dentro, como aqui. Aqui eu fiz uma amostrinha que dá pra gente tirar essa dúvida. Você nem percebe esse fio que vai estar por dentro aqui dos pontos baixos, tá? Então, mesmo que ele tenha, sei lá, 5 carreiras aqui, né, que nem aqui já tá maior, que eu ia fazer a continuação aqui no fio preto, você não percebe, porque ele vai estar conduzido aqui por dentro desses pontos baixos, que é onde a gente vai estar fazendo ou a nossa pala ou o acabamento geral da nossa peça. De ponto fantasia é isso daí. Lembrando que a gente sempre tem a receita completa, com todas as dicas, quantidades de correntinhas, quantidade de carreiras, medidas, tudo lá no blog da Fios Pinguim. Bom, vamos dar uma geral aqui nas etapas de produção do nosso kimono. A gente está trabalhando em cima de uma amostra de pontos muito simples, carreiras vazadas, carreiras cheias, de ponto alto alongado, alternados com correntinhas. Ok? Então, com relação às cores, você vai trabalhando de maneira aleatória, tá? Duas cores no preto, 2 no branco, 3, tal, da forma que você desejar. Então, a gente inicia a peça pelas costas, a base das costas, com 134 correntinhas. A gente tem tudo explicadinho lá no PDF que vai estar disponível no blog. E a gente trabalha toda a parte das costas no ponto fantasia, alternando as cores, daquela forma que a gente explicou na amostra. Quando a gente chega em 52 carreiras, a gente começa a trabalhar separadamente uma parte da frente e depois trabalha a outra parte da frente. A mesma faixa que eu tenho nas costas, eu tenho na frente, porque eu fui fazendo espelhamento aqui, vim trabalhando, tá? A quantidade de pontos aqui tá tudo lá no PDF explicadinho, ok? Então aí a gente vem, trabalha um lado, a hora que você terminar um lado, já faz a virada aqui com pontos baixos, tá? Que é um acabamento. Aí a gente parte pro outro lado
Da mesma forma, trabalhamos a outra frente até o final. Tô mostrando a peça, gente, já no sentido que ela é feita, ok? Quando você chegar aqui no final da parte da frente, você vira fazendo pontos baixos por toda a lateral. Terminou aqui, você vai fazer pontos baixos e aí você vira fazendo pontos baixos em toda a lateral, olha só, aqui para depois receber a manga. E aí você vai virar e fazer em toda a lateral, tá? Vai dar toda a volta. Isso tudo no fio Botanique. Você vai dar a volta completa, menos na área da pala. Quando você chegar na área da pala, você corta o fio branco e arremata, porque depois a gente vai fazer a pala. Vamos iniciar com ponto baixíssimo, mas no vermelho. Então a pala a gente trabalha no vermelho. Quando você finalizar, você vai finalizar numa lateral. Aí você não precisa fazer o corte, a gente já pode fazer essa costura lateral aqui, ok? Essa costura lateral eu fiz pelo avesso com ponto baixo. Ok? Eu fiz com ponto baixo, mas você pode fazer também com ponto baixíssimo ou mesmo com agulha de tapeceiro, se for do seu gosto. Eu quis criar esse detalhe, que é o quê? A alcinha da frente dos pontos baixos. Então, eu fiz pela parte de dentro com ponto baixo, pegando só uma das alcinhas desse ponto baixo. Fechei as duas aqui, a lateral com ponto baixo. E não fiz o corte do fio. Por quê? Porque você já pode dar início à sua manga. Tá? Então, a lateral foi fechada e eu deixei o quê? 30 centímetros aqui pra manga. Só que nas costas e frentes a gente vai trabalhar no crochê retilíneo, carreiras de ida e volta. Aqui a gente vai trabalhar de forma circular. Faz a carreira inteira e fecha depois no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Então, a gente vai trabalhando da mesma forma, uma carreira só de pontos altos alongados, uma carreira de ponto alto alongado, separados por uma correntinha. Aqui na manga, eu resolvi fazer esse ritmo, 3 carreiras no Botanique, 2 carreiras no preto, 3 no Botanique e 2 no preto. Foi a minha opção, ok? Então, total 15 carreiras. Dica para manga. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, essa primeira carreira aqui, é importante que ela seja uma quantidade par de pontos altos alongados. Por quê? Porque depois, a hora que você vai fazer essa outra carreira que é separada por uma correntinha, para ela dar certinho, essa quantidade aqui tem que ser par, ok? Então, se você fez a carreira aqui de ponto baixo e você chega no final, ela dá ímpar, você faz um aumentinho ali, você faz esse ajuste na primeira carreira. Só que aqui você não tem como fazer aquela brincadeirinha das cores ali, de deixar pendurado, não. Finalizou o branco, você finaliza ele, arremata e inicia o preto. Volta pro branco e por aí vai. Finalizou, eu gosto sempre de fazer uma carreirinha no ponto baixo, tá? Porque eu acho que o ponto baixo já dá um acabamento mais bonito para sua peça. Como é que a gente vai fazer a nossa pala? Toda no ponto baixo, sendo que a gente não fez aqui essa carreirinha de ponto no Botanique, não foi feita. A gente já vai vir direto aqui com a carreira no fio vermelho. Prendeu o fio, em cada lateralzinha aqui do nosso ponto alto alongado, considera que são 3 pontos baixos. Então, fez 3 pontos baixos aqui, pula para o próximo buraquinho, 3 pontos baixos. Por isso que a gente fez aqui 2 pontos juntos, porque se a gente fizesse mais uma correntinha, ia ficar um buraco aqui, ok? Então, a gente sempre iniciou lá nas nossas costas e a nossa frente com 2 pontos altos alongados juntos aqui. E depois a gente fez a separação, tá? Só que, olha só, aqui eu fiz tipo uma barrinha. Por quê? Porque se você não faz nada aqui, ela fica aquela pontinha. Vocês já devem ter visto um crochê que você faz aquela pontinha, a hora que você vai usar a peça, ela fica dobrando aqui. Então, para não ter isso, você faz 3 correntinhas e engata teu fio aqui. Aí você inicia a fazer os teus pontos baixos aqui nessa lateral. Dá a volta completa. Olha só. Eu dei a volta completinha aqui, ó. Tem a parte do pescoço,
tá? Tudo de ponto baixo. Deu a volta completa. Chegou aqui no final, você faz 4 correntinhas, né? E volta com 3 pontos baixos sobre aquelas correntinhas. Essa pala vai estar maior do que o nosso kimono aqui, porque a gente tá deixando um pedacinho que a gente vai fazer uma bainha, né? Aqui, depois. E vai costurar, ok? Então, chegou aqui no final, faz 4 correntinhas, volta com 3 pontos baixos sobre essas correntinhas e segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você vem com ponto baixo sobre ponto baixo em toda a sua lateral aqui da sua pala. Quando chega aqui, ó, a partir da segunda carreira, a primeira carreira é sobre o fio botanique. A partir da segunda, que são 9 carreiras, ok? A partir da segunda carreira, nesse cantinho aqui, ó, nos 2 pontinhos que faz esse cantinho, você vai fazer uma diminuição em todas as carreiras. Percebe que ela fica essa volta bem retinha? Se você não fizer isso, ela vai embabadar, ok? Porque vai ter ponto demais aqui. Então, você precisa fazer essa diminuição nessa quina e nessa quina. Olha só. Tá? Você fica com essa virada do pescoço perfeita aqui. E aí, você segue fazendo. São 9 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu trabalhei nessa área da pala com a mesma agulha, que é a agulha 3,5. Se você perceber que tá ficando muito largo, é porque você tem que diminuir um pouquinho a agulha. Então, você pode usar a agulha 3. Ou, percebeu, no meio do caminho aqui, eu acho que ele vai ficar um pouquinho embabadado. Diminui um pontinho. No meio do processo, diminui um ponto aqui embaixo. Isso é aleatório, tá? Só que aí, a mesma coisa que você diminui de um lado, diminui do outro. Eu fiz uma diminuição, percebi que falei, poxa, eu acho que vai ficar um pouquinho embabadado. Diminui um ponto aqui e um ponto aqui. Em uma carreira só. A mesma coisa do lado de cá. Finalizou aqui, você vai virar isso aqui, o meu já tá costurado, tá? Você vai perceber que ele vai terminar um pouquinho maior aqui, que são os 3 pontinhos baixos, né? 3 correntinhas a mais que você fez numa ponta e na outra. Aí você faz a virada daqui da sua pala, alinhando aqui com o kimono e faz aqui uma costura simples, tá? Com agulha de tapeceiro. Então, ela não vai ficar virando, ela fica uma ponta mais estruturada. Com isso, a gente finalizou o nosso corpo do nosso kimono. Bom, finalizando, tá faltando o quê? A nossa faixa. Como a peça toda, eu optei por fazer também ele listado de maneira aleatória. Tá? Então, eu comecei com fio botanique, mais ou menos uns 2 metros, tá? Ela é muito simples e todas as indicações e a receita tá lá no blog da Fios Pinguim. Bom, pessoal, esse foi o 5º episódio do projeto Crochê de Cinema. A receita completa está disponível no blog da Fios Pinguim e vocês podem se inspirar ainda mais acessando nossa página exclusiva no Pinterest, onde temos imagens de pesquisa que nos proporcionaram produzir essa peça. Para conhecer mais do nosso trabalho, acesse nossos canais digitais aqui embaixo. E deixem nos comentários dicas de outros filmes para próximas temporadas. E trazendo uma das frases do filme para o nosso universo, se não posso voar, deixe-me crochetar. Até mais!